Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade nós estaremos fazendo a leitura diária de quinta-feira, pois nesta semana nós tivemos a nossa irmã Juliane fazendo a pré-aula, por sinal uma pré-aula extremamente abençoada. Como sempre gosto de reiterar aos irmãos que não tiveram ainda a oportunidade de estarem assistindo a pré-aula, vão lá no canal da igreja e estejam assistindo a pré-aula. Foi uma pré-aula muito abençoada. Pela misericórdia do Senhor, nós estamos iniciando, na verdade iniciamos na semana passada, mas como na semana passada nós não fizemos a leitura diária, por isso estou reiterando agora nessa oportunidade, que nós estamos iniciando mais um trimestre para a honra e glória do Senhor. Nós finalizamos o primeiro trimestre, um trimestre extremamente abençoado, onde a revista que nós estamos foi comentada pelo nosso pastor Jean Figueiredo. E nesta oportunidade, nesta lição que se inicia, nós estaremos estudando no segundo trimestre de 2025, uma revista comentada pelo pastor Gilvan Claro, ali de Campos Belo, uma revista que, por sinal, ficou muito bonita, bem elaborada. E neste segundo trimestre nós vamos estar aprendendo sobre os milagres de Jesus, o poder transformador da cura divina. Nós sabemos, meus irmãos, que os milagres, a Bíblia diz que os milagres seguirão aqueles que crerem. E nós sabemos que o maior, aquele que foi o maior em realizar milagres, foi o nosso Jesus de Nazaré. Pois aonde Jesus estava, milagres acontecia. E uma coisa importante de nós enfatizarmos é que não era somente os milagres. Nós vemos que Jesus diversas vezes vai falar: a tua fé te salvou. Ou seja, a missão primordial, a missão primeira de Jesus era salvar a humanidade. E de fato, ele fez isso por nós. Ele morreu, ele desceu da sua glória, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, né? Conforme João vai escrever. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E realizou muitos milagres que João vai escrever no finalzinho ali do Evangelho, que nem todos os livros do mundo caberiam os milagres que Jesus operara. Então nós sabemos que os que o Espírito Santo, através dos escritores da Bíblia Sagrada, trouxe ao nosso conhecimento, nós estaremos estudando alguns deles aqui neste trimestre. Começou, e por sinal um trimestre muito abençoado. Nós estávamos até comentando na Escola Bíblica em Paraíso ontem, que quando a gente acha que não tem como, falar não tem como a outra revista ser melhor do que essa. Aí Deus vem e abençoa os nossos comentaristas, né? E trazem para nós lições extremamente abençoadas. Porque a palavra do Senhor ela é assim, ela se renova a cada dia, dia após dia. Eu tenho certeza que muitos irmãos já passaram por isso, de você ler um texto, mas vai ter um dia que aquele texto vai falar mais profundamente com você. Então a palavra do Senhor é assim. Nós estamos aqui na lição de número 2, 13 de abril de 2025. Jesus acalma a tempestade e liberta o gadareno. A leitura diária de quinta-feira é em Marcos, no capítulo 4 e o versículo 39. O vento se aquietou e fez bonança. Olha que subtítulo abençoado desta leitura diária. O vento se aquietou e fez bonança. Quantas e quantas vezes neste mar revolto da nossa vida nós não precisamos, né, meus irmãos, que Jesus venha até nós para que esteja acalmando, aquietando este vento que às vezes balança o nosso barco para lá e para cá. A palavra do Senhor diz em Marcos, no capítulo 4, versículo 39, assim: e ele, despertando, ele quem? Jesus
despertando. Aqui vai dizer que ele estava adormecendo. Eu acredito que por causa do cansaço físico, embora Jesus Cristo sendo Deus, ele era também homem, porque a Bíblia diz, o Verbo se fez carne. Então, nós vimos aqui que Jesus estava dormindo, estava descansando ali na polpa do barco. E ele vai dizer aqui, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Nós sabemos, meus irmãos, que em determinados momentos das nossas vidas, este mar ele vai ficar revolto. Aqui nós vemos Jesus apazigua a tempestade, nós vemos aqui que Jesus Cristo, eu até na oportunidade que tive esse mês de estar no culto de ensino ali na sede, nós até falamos justamente sobre isso daqui, sobre Jesus acalmar a tempestade em nossas vidas. Aqui o começo diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Nós vimos aqui que aqueles que seguem Jesus, nós devemos obedecer a Jesus. Jesus não chegou perguntando, olha aqui, o que vocês acham? Vocês acham que nós devemos ir para outra margem? Não, Jesus chega e dá uma ordem aos discípulos, passemos para outra margem. Nós agora, a obra que nós deveríamos ter feito aqui, nós já fizemos. Agora vamos para outra margem. Aquilo que era para ser realizado aqui, nós já realizamos. Agora vamos para outra margem. E nós vimos aqui no capítulo 5, eu gosto sempre de enfatizar, perdão, o capítulo 5 diz assim, e chegaram a outra margem do mar. No versículo 35 do capítulo 4, Jesus diz, passemos para outra margem do mar. E no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz, e chegaram a outra margem do mar. Só que nesse percurso entre vamos a outra margem e chegar a outra margem, pode ser que tenha algum vento, pode ser que o mar vai ficar revolto, pode ser que o mar vai ficar inquieto. E nós, enquanto servos do Senhor, temos que ter isto em mente, que embora às vezes a circunstância, embora às vezes o momento em que nós estamos passando não pareça que há uma saída, mas nós temos que ter uma coisa em mente, Jesus está em nosso barco. Ele pode estar na polpa, ele pode estar quieto, mas ele está em nosso barco. E ele estando em nosso barco, no momento certo, na hora certa, ele vai dizer, aquieta-te, mar. Então nós vimos aqui que o mar ficou revolto. E os discípulos ali preocupados, eles tinham experiência, eram pescadores experientes. Eu creio que eles tentaram com seus próprios conhecimentos a ver o que podia ser feito. Quando eles não conseguem, eles falam, agora nós temos que acordar o mestre. Alguns vão dizer que Jesus estava fingindo, que estava dormindo, para ver qual seria a reação do discípulo. Eu, particularmente, não creio em um Jesus que fingia. Eu não acredito Jesus sendo um que no determinado grupo de pessoas ele agia de um jeito e no determinado grupo de pessoas ele dizia, não, Jesus não era um crente camaleão. Jesus estava de fato dormindo. E quando os discípulos acordam ele, ele fala, aquieta-te, acalma. E o que a Bíblia vai dizer? E o vento aquietou, e o mar que estava bravio, as ondas que estavam revoltosas, tudo se fez bonança. Não se preocupe, meu irmão. Jesus está em seu barco. No momento certo, na hora certa, teu filho desviado vai voltar para a igreja. No momento certo, na hora certa, teu esposo vai voltar para a igreja. No momento certo, na hora certa, aquela cura que você tanto ora, que você tanto busca, que você tanto pede a Deus, ela vai chegar. Há um ditado por aí que diz, Deus tarda, mas não falha. Não, negativo. Esse ditado não é para nós crentes, porque nosso Deus não tarda e nem falha. Ele chega na hora correta. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe os comentaristas. Pastor Gilvan, claro, que é o comentarista desta lição. Que Deus continue abençoando a sua vida, Pastor Gilvan, claro. Deus abençoe o nosso pastor presidente, os vice-pastores presidentes. Abençoe os professores da escola bíblica. Abençoe os alunos da escola bíblica. E nós,
que estamos aqui semana após semana fazendo a leitura diária e os irmãos a pré-aula. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim o nosso bom Deus nos permitir. A paz do Senhor.